Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Eu sou Carlos Del Valle, esse aqui é o Roda com Roda e chegou a hora da gente falar de 2020. Um ano em que foi tudo tão diferente, tão difícil. A gente vai falar aqui de Fórmula 1, vai falar do tanto que a temporada foi boa, mas eu quero deixar registrado aqui que a gente tem que deixar registrado o nosso respeito, né, por quem perdeu gente da família, tanta gente que se foi aí com esse nosso problema aí da pandemia. Aqui a gente vai focar numa coisa que trouxe, né, um pouco de alegria para a gente, mas eu quero deixar registrado que é muito triste aí o que aconteceu e que eu tenho enorme empatia, meu coração está com todo mundo que perdeu alguém. E acho que essas alturas do campeonato a coisa toda já chegou perto o suficiente de todo mundo para o pessoal deixar de ser mané, né, de não ter mais gente. Difícil ter alguém negacionista a essa altura do campeonato. Pode ter um ou outro passando vexame, mas eu espero que vocês não passem vexame. Pode ter um ou outro mané anti-vaxxer, eu espero que vocês não estejam passando esse tipo de vergonha também. Então, eu só queria deixar registrado que eu lamento demais aí por todo mundo que perdeu alguém. Espero que dê aí durante esse decorrer aí de 2021 para a gente ir voltando ao normal. Isso independente da Fórmula 1, né? Falando de Fórmula 1, foi um ano muito difícil, muito diferente, né? Começou em 5 de julho a nossa temporada, então a gente teve a pré-temporada nos calendários normais ali, em março e tal. Mas daí já na primeira corrida na Austrália, as equipes chegaram a ir para lá, mas um mecânico da McLaren testou positivo lá. Ainda era uma época de muita incerteza, que você não sabia como é que ia se comportar tudo. E foi tudo cancelado, e daí com muito planejamento começou em 5 de julho a temporada e terminou em 13 de dezembro. Sendo que no fim, eu sou um cara que eu sempre vejo o copo meio cheio, eu sempre sou um cara que elogio as coisas, né? Vocês devem perceber que é raro assim eu perder a paciência ou falar mal das coisas, né? Então eu acho que a FIA acabou mandando muito bem. Protocolos rígidos de teste, é, e conseguiu fazer 17 corridas durante 2020, né? Então acabou que foi uma temporada que teve de tudo. A luta pelo título não foi assim muito emocionante, porque o Hamilton sobrou, venceu 11 das 17 corridas. Aquela velha história que todo mundo fica bravo com o Bottas. Né? A gente vai falar um pouco disso aí durante o programa. Teve 3 rodadas duplas, né? Uma coisa que eu achei uma solução muito legal, né? Teve no Red Bull Ring, né? Que teve o Grande Prêmio da Áustria, depois da Estíria, depois o Silverstone, que teve o Grande Prêmio da Inglaterra e o Grande Prêmio dos 70 anos, e também no Bahrein, né, que teve o Grande Prêmio do Bahrein propriamente dito e o Grande Prêmio de Sakir, que foi naquele anel externo, tudo que foi muito grande. Então, foi um ano que então Hamilton ganhou 11 corridas, Bottas 2, Verstappen 2, e o Gasly ganhou uma e o Pérez ganhou uma, né? A gente vai falar aí no nosso review da temporada. É, a AlphaTauri conseguiu ganhar uma corridinha, né? A gente teve também o retorno do Esteban Ocon para a Fórmula 1 na Renault e um novo piloto, um estreante, né? Que era o Nicolas Latifi, filho de um multibilionário, um piloto competente, conseguiu ser razoavelmente competitivo na Fórmula 2. Fica sempre a dúvida se ele estaria na Fórmula 1 se não fosse pela grana, né? Porque ele não deixa de ser um pay driver, ainda mais com a Williams na situação que está, né? Mas, de qualquer forma, foi uma. A Williams continuou mal. Teve pilotos que deixaram de correr por causa do Covid, né? O Pérez perdeu as 2 corridas de Silverstone, no lugar dele entrou o Hulk, e o Stroll perdeu a corrida de Nürburgring. Então, com isso, sempre o Nico Hülkenberg, o nosso incrível Hulk esmaga, que substituiu eles, né? E teve também o Hamilton, que não correu no Grande Prêmio de Sakir, que entrou o Russell, né? E daí como o Russell foi para a Mercedes, entrou o Jack Aitken na Williams. Então, e a gente teve também a volta de um piloto brasileiro, né? Nas últimas 2 corridas, devido a esse acidente que eu deixei aqui na tela, que foi o acidente do Romain Grosjean. Ele teve queimaduras, né, graves nas mãos e tal, um acidente muito forte. Queimaduras de 3º grau, perdeu o tecido, necrosou o tecido.
Então, com isso, o Pietro Fittipaldi participou, então coisa que fazia uns anos aí que não acontecia, né? Então, se você está assistindo aí o nosso canal, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir o vídeo, né? Você curtindo o vídeo chega para mais gente ver a nossa genialidade, o tanto que o nosso canal é legal. E também você, né, pode se tornar membro para fazer parte do grupo de WhatsApp lá com o Tio Delvas, e também pode contribuir com valores menores para ser da nossa lista de contribuidores. E você pode seguir a gente no Instagram e no Twitter, que estão os links aqui embaixo, né? Eu sempre deixo ali agora no começo da descrição do vídeo. Então, assim, o Grande Prêmio da Austrália, eu falei que ele foi cancelado, e aquele que seria o primeiro Grande Prêmio do Vietnã acabou não acontecendo, né? Porque acabou que estava ali bem naquela, ele ia ser ali no começo da temporada, naquelas corridas asiáticas, e não, a pandemia estava muito incerto ainda se ia dar para fazer corrida ou não. Aí eles foram pensando e chegaram à conclusão que você poderia fazer a temporada com corridas sem arquibancada, né, com as arquibancadas vazias, sem público, e com as equipes fazendo um sistema de testes, tá, bem rigoroso, né. Uma novidade que teve nesse carro aqui, ó, vamos mudar a fotinha, né, tirar a foto do nosso amigo Groselha on Fire, né, foi um título de vídeo que foi um pouco polêmico. Esse cara aqui, o Lewis Hamilton, a Mercedes teve o DAS, o Dual Axis Steering, né, sistema de direção de duplo eixo, que era aquela história daquele manche que você empurrava para frente e para trás e que alterava provavelmente a convergência das rodas, que pode ter ajudado a aquecer melhor os pneus em algum momento, a preservar os pneus em algum momento, né. Não preservou tão bem, porque, por exemplo, em Silverstone, os dois carros delaminaram o pneu dianteiro esquerdo, né, o Bottas com consequências catastróficas, porque foi metros depois dele passar na frente do pit. E o Hamilton foi por muito pouco, né, ele estava 30 segundos na frente do Verstappen e arrebentou na curva Luffield, mais ou menos na metade da volta, né. Aí o engenheiro vai falando para ele, ó, 25 segundos, 20, 17, 12. E ele faz a última curva, acho que 6, 7 segundos na frente do Verstappen. E ele cruza a linha de chegada 5 segundos à frente do Verstappen. Então, DAS, Dual Axis Steering, a FIA deixou a Mercedes usar isso daí, mas a Mercedes, daí, a partir agora, para 2021, é proibido. Então, agora nenhuma equipe vai usar isso daí. Tem outra coisa, né? Vamos achar uma fotinha aqui. Sabe de quem? Sabe de quem? Da Mercedes, meus amigos. Desculpa, da Force India. Só que, nossa, o meu computer está sofrendo aqui com essa nossa... Aí, ó. Essa aqui é uma Racing Point arrebentada, mas serve para ilustrar que essa daqui é a famosa Mercedes cor-de-rosa, Pantera cor-de-rosa, porque é um carro com uma semelhança estrondosa com o carro da Mercedes de 2019 e acabou que as equipes adversárias ficaram meio bravas com isso. Olha só, quase que o tio Delmas esquece. Teve um amigo nos comentários que falou, cara, reduz o teu enquadramento e tira um pouco a câmera, porque daí você fica menor, né? Então, estou fazendo isso. Acho que vai ser uma ideia para não ficar tão pequenininho, né? Porque se eu uso essa câmera, ela é meio widescreen com grande angular, então se eu uso ela inteira, a imagem, eu fico lá muito pequenininho lá no meio e daí, puxa, vai perder, né, essa maravilha. Vocês ficam privados da feiura do tio Delvas, então agora eu resolvi deixar eu um pouquinho mais pertinho. Então agora, ó, diminuir. E aqui tá então o senhor Stroll arrebentado lá em Mugello, mas para ilustrar que a Racing Point foi punida em 15 pontos no campeonato. O que eles conseguiram punir as equipes adversárias, a Renault entrou com uma representação dizendo que o ducto de freio era muito idêntico ao da Mercedes, e essa reclamação a FIA acabou aceitando, e eles foram punidos lá com uma soma monetária e mais esses 15 pontos no campeonato, senão eles teriam chegado em terceiro, né? A gente sabe que é a McLaren que chegou em terceiro. Então, de certa forma, as equipes, assim que foi divulgada a punição para o Racing Point, as equipes reclamaram, falaram que era muito leve, entraram com recurso, mas não recurso para tirar a punição, recurso para aumentar a punição. Mas acabou que a FIA foi costurando tudo ali,
e as equipes acabaram aceitando então essa punição aí para a Racing Point. O que mais, meus amigos? Então, sabe o que está na hora? Sabe de quem? Está na hora da gente falar da temporada. Então, assim, já falei, né? Lewis Hamilton, 11 vitórias. Lewis Hamilton acabou sendo campeão com 347 pontos contra 223 do Bottas. Max Verstappen em terceiro, Sérgio Pérez em quarto, Daniel Ricciardo em quinto. Desempenho sensacional. Então vamos falar da temporada. Corrida número 1, Grande Prêmio da Áustria no Red Bull Ring. Sabe por quê, né? Esse cara aqui, ele ficou em terceiro. Foi o primeiro pódio do senhor Lando Norris. Ele foi o terceiro piloto mais jovem da história a ir ao pódio, depois do Verstappen e depois do Stroll. Então, como é que foi essa corrida? O Bottas fez pole e venceu essa corrida do Grande Prêmio da Áustria, sendo que, porque o Hamilton, ele não só ele não fez a pole, como ele ainda bloqueou durante o treino o Carlos Sainz no qualifying. Então o Hamilton foi punido. Teve 3 safety cars, né? O Magnussen, que ficou sem freio e bateu, depois o Russell, que o carro quebrou, e o Kimi também, que teve falha mecânica. Então, teve 9 abandonos essa primeira corrida, sendo que foram todos abandonos mecânicos. Foi uma corrida que não teve nenhum acidente, né? Então, enorme desempenho do Leclerc, que acabou chegando em segundo, e o Norris em terceiro. Na pista, na verdade, assim, foi o Bottas que ganhou, mas o Hamilton chegou em segundo na pista, mas ele foi punido, adivinha por quê? Alguém vai lembrar? Não. Por causa disso aqui, meus amigos. O Alex Albon estava a caminho estava com pneus melhores, estava a caminho do seu primeiro pódio, e ele resolveu passar o Hamilton por fora, né? Na curva 2 ou 3, se eu não me engano. E o que aconteceu foi que o Hamilton acabou dando aquela espalhadinha ali, a frente do carro escapou um pouco, ele deu um totó e o Albon rodou para desespero de todo mundo, né? Porque nessa época a maioria da turma ainda estava com muita fé no Albon, torcendo muito pro Albon. Deixa eu ver se eu não estou tampando a imagem. Não estou. Então, como o Hamilton foi punido, ele tomou 5 segundos e o Norris deu um gás nas últimas voltas. Acho que ele fez até a melhor volta, se eu não me engano. Deixa eu ver, isso aqui tem naquele negócio ali, eles escrevem F, né, no cara que fez a melhor volta. Cadê aqui? Lando Norris, F. Então o Lando Norris ele fez a melhor volta e com isso, com essa punição de 5 segundos para o Lewis Hamilton, o Hamilton caiu para quarto e o Lando Norris foi para o pódio, né? Então, a primeira corrida teve toda essa emoção aí, 9 abandonos, 3 safety cars, a temporada já começou com uma corrida muito legal, com o Norris no pódio. Aí a próxima corrida foi de novo no Red Bull Ring e foi o Grande Prêmio da Estíria. Essa corrida ficou famosa porque o senhor Charles Leclerc ele atropelou uma zebra ali no começo da corrida e com isso ele trepou em cima do carro do seu companheiro de equipe, Sebastian Vettel. Então o Vettel foi eliminado no ato, né? Arrancou a asa traseira. Isso hoje em dia na Fórmula 1 é um dano terminal, porque a asa traseira é extremamente complexa, com o sistema de DRS, etc. Não dá para você chegar e trocar igual você faz com a asa dianteira. Então, com essa manobra sensacional do nosso amigo Charles Leclerc, ele eliminou as 2 Ferraris, porque o carro dele também ficou meio torto e ele teve que abandonar a corrida. Essa corrida aqui, da Estíria, né, no Red Bull Ring, segunda etapa do campeonato, o treino, o qualifying, foi na chuva e o Hamilton fez uma pole muito épica, que ele fez a pole com 1,2 segundo à frente do segundo colocado. Então, um desempenho maiúsculo do Sr. Lewis Hamilton no qualifying e depois ele foi lá e ganhou a corrida, né? Aí a gente vai para a Hungria, que foi também um qualifying na chuva e também uma corrida que começou molhada. E essa corrida acabou ficando famosa principalmente por causa do Verstappen, que no caminho para o grid, com pneus intermediários, ele enfiou o carro no muro. E ele não quebrou só a asa dianteira, ele quebrou o sistema de direção e suspensão. Então, faltando lá, não sei se foi meia hora, 20 minutos para começar a corrida, o pessoal da Red Bull fez um trabalho simplesmente épico de trocar todo o canto frontal esquerdo do carro,
a tempo do Verstappen largar para a corrida, e ele acabou chegando em segundo na corrida, né? Foi Hamilton, Verstappen, Bottas. Essa foi uma tônica do campeonato, né? Vou colocar aqui o resultado de novo. Deixa eu ver quanto que eu estou tampando aqui. Estou tampando esse comecinho. Vou me diminuir mais ainda. E vou ter que me trazer mais para cá um pouco. E diminuir mais ainda. Opa, cuidado. Não, aí. O Verstappen chegou muito perto do Bottas, né? O Verstappen foi 223 a 214, então foi apenas 9 pontos que separaram o senhor Valtteri Bottas do senhor Max Verstappen, sendo que o Bottas estava com esse carro que o companheiro de equipe dele ganhou 11 corridas. Então ficou um pouco chato para o Valtteri Bottas. Inclusive eu vou falar disso depois quando a gente falar do Russell, lá no Grande Prêmio de Sakir. Note que esse desempenho do Verstappen, maiúsculo, o Christian Horner, isso é na minha opinião, tá? Eu vou botar aqui a fotinha do Verstappen, por mais que eu estou mostrando uma foto do Verstappen aprontando, eu quero falar do Verstappen. O Verstappen ele guiou tanto esse ano que o Christian Horner falou uma coisa que eu sou obrigado a aceitar. Vamos ver o que vocês acham, né? Porque o Verstappen tem lá os seus detratores, mas eu acho que dos pilotos mais velozes que a luz, talvez ele seja o mais veloz dos 5. Né, vocês já sabem que aqui é meio que um meme aqui do nosso canal, que eu falo que tem 5 pilotos que eles são mais velozes que a luz, e daí eles têm o cronômetro a favor deles, que são Hamilton, Verstappen, Leclerc, Russell e Ricardo. Esses caras eles não têm medo de ninguém. Só que desses eu acho que talvez o Verstappen esteja sendo, talvez, né, tem ele e o Hamilton ali. E o que o Verstappen fez esse ano foi muito sensacional. E o Christian Horner, o que ele falou? Ele disse, cara, o Verstappen é o melhor piloto do ano. Por quê? Na minha opinião, isso o Christian Horner falando, porque o carro da Mercedes é muito melhor. Você pega um cara, o Russell, que nunca sentou no carro, senta lá, faz 2 centésimos da pole e ia liderar a corrida e ia ganhar tranquilamente. Então, você não pode dizer que já o Verstappen, se você colocar o Russell no carro do Verstappen, ele não vai fazer o que o Verstappen está fazendo. Essa é a teoria do Christian Horner. Eu acho que tem muita coisa que faz sentido aí. Vamos ver o que vocês acham. Eu acho que o Verstappen é um cara maiúsculo. Então, esse aqui é a Hungria, ele acabou chegando em segundo na frente do Bottas. Aí a gente vai para o Grande Prêmio da Inglaterra. Foi um grande prêmio que teve 4 estouros de pneu. Eu coloquei a imagem aqui de 2 deles. Esse aqui é o Lewis Hamilton na última volta, que eu já mais ou menos falei, né? Ele estava liderando. Como estava muita gente estourando o pneu dianteiro esquerdo, tinha sido Sainz e Bottas, e o Kvyat que estourou o pneu traseiro, o que a Red Bull fez? O Verstappen estava com uma vantagem enorme para o terceiro colocado, então a Red Bull parou o Verstappen e falou, não, a gente vai jogar pelo seguro. Só que nessa eles perderam a corrida, porque o Hamilton, na metade da última volta, o pneu delaminou. É um dos grandes vídeos do canal da Fórmula 1, que eles têm um vídeo on-board da última volta, porque isso aconteceu na última volta com o Hamilton, né? Com o rádio. Então o Hamilton fala, ó, tem alguma coisa com o meu pneu. Na hora que ele tá na Luffield, né? Aquela curva de 180 graus, depois da reta Wellington e antes da antiga reta dos boxes ali, da Woodcote e Copse. Isso é mais ou menos um pouco antes da metade da volta, na verdade. E o engenheiro vai falando, cara, você está 30 segundos na frente do Verstappen, daí vai cair na vantagem até que chega 5 segundos na frente. Então, como a Red Bull trocou o pneu do Verstappen, eles acabaram perdendo a corrida, mas você não tem como prever o futuro também. Talvez o Verstappen explodisse o pneu também, vai saber. Agora, e quem explodiu também foi o Bottas e o Sainz, que ele estava em 4º lugar e ganha 12 pontos e caiu lá para o final, porque estourou o pneu dianteiro também. E esse cara aqui, né, o Daniil Kvyat. Na hora, ele achou que foi culpa dele, pediu desculpas para a equipe, aquela coisa toda, mas na verdade foi que também o pneu, um dos pneus traseiros do carro dele delaminou no meio daquela sequência de curvas mais velozes que a luz, né? Ali depois da Copse, que é o complexo Maggots-Beckett-Chapel, ali antes da reta do hangar, ali no circuito de Silverstone. Né? Então teve 4 falhas de pneus nesse Grande Prêmio da Inglaterra. Outro cara que se espatifou no muro, eu não botei imagem aqui, foi o Magnussen, que ele tomou um totó do Albon na última curva ali na Club. Porque a Club, assim, ela tem meio que 2 pernas, e a última perna dela você faz já com o pé no fundo acelerando, né? E nessa hora o Albon estava meio carro atrás do Magnussen, e deu um totó no Magnussen em alta velocidade, e o Magnussen se espatifou no muro.
Então o Grande Prêmio, olha, uma das corridas mais malucas da história, né? Terminar o cara com 3 rodas, o Verstappen ali, uma das grandes corridas épicas, aquilo que eu falei. Esse ano, a temporada, se você for pegar as 17 corridas, a quantidade de corrida sensacional que teve, foi um grande ano, né? Apesar de ser um ano trágico para a humanidade de maneira geral. E aí a gente vai para o Grande Prêmio dos 70 anos, vencido por esse rapaz, esse cara aqui. Verstappen venceu com uma certa tranquilidade o Grande Prêmio dos 70 anos. Porque o que aconteceu? A Pirelli, para a próxima corrida, já que os pneus não aguentaram, eles jogaram os pneus mais duros e a Red Bull se adaptou muito bem. O Verstappen ganhou com uma certa tranquilidade. E quem participou dessa corrida foi o Hulk e ele meteu o carro. É a segunda corrida que ele participa, né? O Pérez já estava doente no primeiro Grande Prêmio em Silverstone. O Hulk meteu esse carro em terceiro lugar no grid de largada. Então todo mundo falou, cara, que história sensacional, o Hulk vai conseguir o seu primeiro pódio da história, aquela coisa toda, mas não. Na corrida, acabou que por questão de manejo de pneus, a coisa toda, ele acabou indo para trás no pelotão e terminou em oitavo. E a outra imagem que eu tenho do Grande Prêmio dos 70 anos é o Vettel rodando sozinho, é um meme já isso na Fórmula 1, né? Na curva 1 na largada, né? Ele passou em cima de uma zebra ali, uma zebra daquele tipo lavadeira, e ele perdeu o controle do carro e rodou sozinho. E ele chegou a ficar atravessado na pista, né? A sorte dele é que ninguém o atingiu. Então esse é o Grande Prêmio dos 70 anos, que o Verstappen ganhou. Acho que essas aqui são 2 imagens do Verstappen. O meu mouse não tá aquela maravilha. Aí a gente vai para o Grande Prêmio da Bélgica. Grande Prêmio da Bélgica, eu pulei o Grande Prêmio da Espanha. Foi uma vitória tranquila do Hamilton. Tem 2 grandes prêmios que eu tenho pulado, vocês notaram, né? Um foi sem querer, o da Hungria, mas que eu sempre pulo é da Espanha e de Abu Dhabi, né? Não que eu vou dizer, é corrida chata, mas quando não aconteceu muita coisa, eu pulo. Mas eu gosto de assistir. Grande Prêmio da Bélgica, o que aconteceu? Isso aqui foi engraçado porque o Giovinazzi, ele tava na frente do Kimi ali, né? E o Kimi falando, pô, deixa eu passar, que eu tô mais rápido, aquela coisa toda. O Giovinazzi se espatifa no muro e o Kimi fala, aí, ó, tá vendo? Ele saiu da pista, devia já ter me deixado antes, agora não sei o quê. Acho que nessa outra imagem aqui, ó, do acidente, dá até pra ver o Kimi ainda, se o meu mouse me deixar mudar de figura. Nossa, não chacoalhe o mouse quando ele tá meio louco, gente, porque daí ele pira mais. Aí. Se eu abaixar aqui, ó, vai aparecer o Kimi, né? É muito engraçado essa xingada que o Kimi dá. Ele nem se preocupa com o acidente em si. Ele fala, aí, ó, tá vendo? Ele saiu. Devia ter me deixado passar antes. Aqui, ó, tem a K. Será que tá aparecendo pra vocês? Não. Tá, aparecendo. O Kimi, ele dá aquela xingadinha ali, né? Então, o que aconteceu? O Giovinazzi, ele se espatifa no muro. Aqui eles falam que a curva Campos, eles estão chegando na Campos, antiga Stavelot, né? Mas na verdade eles estão saindo da chicane Fanhas, né? Então você vem lá de cima, aquela descidona que tem, né, em Spa, você chega no topo lá em cima, depois da reta Camel, e daí começa um decidão, né? Que tem aquela curva de 180 graus, a Rivage, aí tem a curva esquerda sem nome, Pouhon, as 2 curvas rapidíssimas para a esquerda, e daí você chega nessa chicane de média velocidade aqui, que é Fanhas. Aqui que o Giovinazzi enfiou o carro no muro. E o pior é que é uma coisa que não é mais para acontecer na Fórmula 1, porque hoje em dia as rodas têm aqueles cabos que prendem ela, tem 2 cabos em cada roda, né, os chamados tethers, mas a batida foi forte o suficiente para arrancar e, supremo perigo, o George Russell acerta uma dessas rodas soltas, que destrói o carro dele e o George Russell abandona ali também. Então foi um acidente bem feio, porque pedaço de carro para todo lado, aquela coisa toda. A corrida em si também, outra coisa importante foi que a Renault conseguiu o melhor resultado dela desde que ela voltou para o esporte em 2016. Na verdade, ela igualou o Grande Prêmio da Itália de 2019, que eles conseguiram 4º e 5º. Então, Ricardo e Ocon em 4º e 5º. Depois, na verdade, aqui eu tenho o Ocon lá no fundo, depois, na verdade, a Renault ia até conseguir seus 2 primeiros pódios com o Daniel Ricciardo, né? Então, isso aqui foi o Grande Prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps. E adivinha, né? Vamos para Monza.
Monza, cara, foi uma loucura total. Por quê? Hamilton na pole, tudo bem. Só que o Magnussen foi lá e quebrou dentro do pit lane ali, já querendo entrar no box. E o pessoal meteu um safety car, só que eles fecharam o box. E esse aviso do box fechado é um X que tem. É um aviso meio mandrake, sabe? Se você fosse depender só dos pilotos verem isso, muita gente ia fazer bobagem. Aqui no caso, a equipe não avisou nem o Hamilton nem o Giovinazzi que o pit estava fechado. Eles não viram o aviso, culpa deles também, não tem como negar isso. E eles fizeram o pit stop com o pit lane tecnicamente fechado. Então eles foram punidos com stop and go de 10 segundos. Então, com isso, eles deixaram de ser um fator na corrida. Eles foram para lá para trás. E o que aconteceu? O Gasly, ele tinha feito o estilo Fernando Alonso Singapura 2008 ali, né, quando o Nelsinho bateu de propósito, que foi o Gasly tinha acabado de fazer o seu pit stop e daí na hora do safety car, todo mundo teve que fazer e com isso ele ficou na frente do pelotão. E aí que ele ganhou a corrida, né? Porque quando voltou desse safety car, teve depois a bandeira vermelha por causa desse cara aqui, ó. Charles Leclerc, ele voltou do safety car, ele enfiou o carro no muro na parabólica. Eu não concebi na hora alguém conseguir enfiar o carro no muro na parabólica desse jeito. Para mim que tinha quebrado alguma coisa no carro. Mas ele falou que foi ele que perdeu o controle do carro, o pneu não estava muito aquecido, não sei o que. A equipe falou que foi ele que perdeu o controle do carro, então tudo bem. Acidente fortíssimo do Charles Leclerc, acho que eu tenho mais uma imagem aqui. Todo mundo até ficou preocupado, porque saída da parabólica, aquela coisa toda, você já está em sexta marcha, sétima. A parabólica acho que se reduz ali para quinta no ápice. Nossa, tomei um susto aqui com a minha própria guitarra. Deu um mau contato no cabo aqui. Parabólica você acho que reduz até quinta ou sexta, talvez em qualify. Então é uma curva de muito alta velocidade, né? Nessa hora que ele perde o carro, com certeza, no mínimo em sexta ele já está. E com isso dá uma bandeira vermelha. E na volta da bandeira vermelha eu anotei aqui, ó, você tem na pista Gasly, Kimi, Sainz, sendo que o Hamilton estava nesse bolo, mas já não era mais o fator, porque ia ter que punir. E o Stroll que não tinha parado ainda, né? Então o Stroll resolveu não parar no safety car, ficou na pista e conseguiu o que eles chamam de track position, né? Posição na pista. E com isso o Gasly, depois o Sainz consegue despachar o Kimi e sai em perseguição ao Gasly. Fica muito próximo, mas o Gasly faz uma corrida impecável, não comete nenhum erro e com isso ele consegue essa belíssima vitória dele em Monza. Primeira vitória da AlphaTauri, segunda vitória se você contar que é a mesma equipe que a Toro Rosso, né? Que o Sebastian Vettel ganhou justamente em Monza em 2008 na chuva. Então, muito emocionante, né? Ver o Gasly vencer. E com o Sainz em segundo, e o Stroll acabou sendo uma boa estratégia ele não parar, porque ele ficou ali na frente, conseguiu abrir uma vantagem, fez o pit stop depois com a corrida andando, mas ele fez uma boa corrida e o pódio então foi Gasly, Sainz, Stroll. Eu tenho aqui algumas estatísticas dessa corrida, né? Foi a primeira com o nome AlphaTauri, eu já falei. A segunda vitória, se você contar o Sebastian Vettel. Primeira vitória francesa desde Mônaco 96. Então fazia 24 anos que um piloto francês não vencia, né? Aquela lá de Mônaco foi o senhor Panis, né? Que venceu. Eu não anotei aqui, né? Você vê o perigo. Estou contando aqui, né? Então, segundo pódio da carreira para os três. O Gasly já tinha um pódio. Sainz já tinha um pódio, aquele do Brasil lá, né? Que ele não foi à cerimônia. E o Stroll também já tinha um pódio, né? Então, que era o de Baku. Então, os três foram para o seu segundo pódio, né? Interessante. E desde a vitória do Kimi em Melbourne 2013 com a Lotus Preta, que um piloto que não era Ferrari nem Red Bull nem Mercedes vencia, certo? E a primeira vez desde a Hungria 2012, fazia 8 anos, que nem Ferrari, nem Mercedes, nem Red Bull sequer foram para o pódio, né? Naquela época foi o Hamilton que venceu o McLaren Lotus, Hamilton, Kimi, Grosjean. Então, grandes efemérides, né? Grandes datas importantes aí com essa vitória do Gasly. Aí a gente vai para Mugello. Mugello, circuito de alta, circuito legal, circuito maluco. Já na primeira volta,
o Verstappen e o Gasly são eliminados, porque a pista é meio estreita, daí no caminho para a curva 2 eles se entrelaçaram ali, quem levou a pior foram eles. E o que acontece? Tem uma batida gigantesca na relargada, porque tem uns caras que estão meio devagar, outros que estão meio aceleram demais. A reta é muito longa ali, né? Então acontece que o pessoal se espatifa. Vários pilotos eliminados: Latifi, Magnussen, Giovinazzi e Sainz. Aqui no caso é o Sainz, como vocês podem ver, ele submarinou para baixo do Giovinazzi, né? Então, até a pancada, pode notar que aqui, ó, vocês conseguem enxergar a mão do Sainz no volante. O certo, quando o piloto tem um segundinho ali para pensar antes de bater, ele tira a mão do volante, né? Vocês já viram eles fazer assim, né? Porque a pancada que dá na roda na frente transmite no volante, pode machucar a mão. E esse caso aqui dessa batida, o Sainz ele sai segurando ali o punho, né? Provavelmente ele machucou um pouco ali, tomou uma pancada no punho. Porque ele tá com a mão ali, não deu tempo, né? Dele, foi uma coisa em décimos de segundo ali. E o rádio dele é muito engraçado, né? Que ele fala, guys, this is dangerous, né? Ele fala, caras, isso foi muito perigoso. Depois a gente tem essa aqui é outra imagem, né, do acidente fenomenal que teve. Teve uns caras aqui que escaparam, mas nem todos. Felizmente ninguém se machucou, que foi bem perigoso. E tem daí o Stroll, que ele tem uma falha de pneu a caminho daquelas duas curvas de altíssima que tem, que são as arrabiatas, né? Esse circuito de Mugello é muito legal, né? Então, ele bate mais uma bandeira vermelha desde Interlagos 2016, aquela corrida de chuva torrencial que não tinha duas bandeiras vermelhas numa corrida só. Primeiro pódio do Albon na carreira, ele ultrapassa o Ricciardo no final. O Ricciardo estava indo para o primeiro pódio, na época ele não tinha ainda, mas o Albon estava com pneus melhores, estava com uma Red Bull e acabou que foi o primeiro pódio do Albon, o primeiro pódio da Tailândia na história da Fórmula 1. Próxima corrida, Grande Prêmio da Rússia. O Hamilton fez pole, mas ele foi punido com duas punições de 5 segundos. Então ele teve que, na hora de fazer o pit stop, ficar 10 segundos parado. Acabou sendo stop and go de 10 segundos. Hamilton não pôde mais lutar pela vitória. Ficou fácil para o Bottas levar, com o Verstappen em segundo. A imagem aqui foi o Sainz, que ele tomou um caminho por fora ali, né, da curva 1, e você tinha que passar por fora daqueles cones ali, né, que eles chamam de bollards. Na verdade não são cones, né, são sinalizadores ali. Só que ele calcula errado, ele tenta entrar muito rápido ali e ele bate e é eliminado de maneira um pouco constrangedora, né? E tem um rádio que é muito engraçado do companheiro de equipe dele, o Lando Norris, que é um cara muito conservador nas largadas, em corridas. O Norris ele não se mete em confusão, né? E ele fala, o Carlos está querendo ser o herói da primeira volta, que era aquela piada que faziam com o Groselha, né? Que ele era o maluco da primeira volta. N histórias de Groselha na primeira volta. E ele... quem botou esse apelido foi o Mark Webber no Grande Prêmio do Japão, né? Acho que 2012, se eu não me engano, 13. Então... Só que, claro, o Lando Norris não usa o termo maluco da primeira volta. Ele fala, poxa, o Carlos está querendo bancar o herói da primeira volta, né? Então você vê como o Lando Norris é um cara conservador, né? Dizem até, se não me engano, naquela entrevista do Zac Brown, já falei aqui no canal, que ele fala que eles até trabalharam com o Norris para ele tentar ser um pouquinho mais agressivo. Próxima corrida, Grande Prêmio de Eiffel. Por que chamou Eiffel, né? Foi no Nürburgring essa corrida. Porque questão de direitos, parece que o Hockenheim tem o direito de chamar Grande Prêmio da Alemanha, eles não deixaram a corrida do Nürburgring chamar Grande Prêmio da Alemanha, então foi o Grande Prêmio de Eiffel, que são as montanhas, a cadeia de montanhas Eiffel que tem lá. Em alemão, na verdade, fala Eiffel, né? Na Alemanha. Então, pole do Bottas, ele larga bem, corrida já com frio, né? Isso é uma coisa muito interessante que teve dessa temporada, que ela começou muito tarde, em julho. E nessa época aqui, você já estava com o outono da Europa chegando, então as corridas foram disputadas com frio intenso e acabou movimentando as corridas, porque os carros tinham que disputar com a pista gelada, pneu gelado, e isso acabou gerando algumas tretas aí durante as corridas. O Bottas dá uma errada
na curva 1, que é uma freada muito forte em descida, né? O Nürburgring tem essa característica de você travar o pneu, errar muito aquela curva 1 ali, ele é muito difícil. Ele erra ali, dá uma travada de pneu, o Hamilton aproveita, ultrapassa e desaparece na frente. Mais uma coisa para o Bottas ser criticado, né? E nessa corrida o Hamilton empata com o Schumacher em 91-91. E o Daniel Ricciardo pega o seu primeiro pódio pela Renault. Engraçado dessa história é que o Daniel Ricciardo esqueceu aquela história do Schuhe, né? Que ele toma champanhe na bota dele. Ele esqueceu. Ele falaram, você não fez o Schuhe? Ele falou, caramba, não fiz o Schuhe. Aí no outro pódio que ele conseguiu, foi em Imola, né? Ele consegue, daí ele faz o Schuhe, né? Essa imagem aqui é uma imagem que eu achava importante, porque foi muito bonito, porque como o Lewis Hamilton empatou com o Schumacher em 91-91, o Mick Schumacher, filho do Schumacher, que vai estar na Fórmula 1 para 2021 com a Haas, ele vai lá e entrega um capacete do pai dele, do Michael Schumacher, como uma forma de homenagem ao Lewis Hamilton ter empatado, né, com o Schumacher. Eu escolhi essa imagem aqui, que eu acho uma imagem mais respeitosa, assim, né, do Hamilton recebendo, com todo respeito. Tem muitas imagens que é do Hamilton erguendo, né, o capacete, mas eu acho, não sei, acho que eu sou meio... Acho um pouco ofensivo o cara levantar o capacete como se fosse uma vitória, assim. Ainda mais pela situação do Schumacher e parece que você matou alguém e ergueu a cabeça. Sei lá, eu fiquei com uma sensação ruim de ver o Hamilton erguendo o capacete do Schumacher. Desculpem. Eu gostei mais dessa imagem aqui dele com essa atitude respeitosa em relação ao Michael Schumacher. Coisas de Delvas, sei lá. E nessa corrida, além do Hamilton empatar com o Schumacher, o Barrichello foi ultrapassado pelo Kimi em maior número de largadas. Tem aquela polêmica da estatística, porque o Barrichello diz que ele tem umas 6, 7 corridas a mais, mas que eles contam o número de largadas, né? E o Barrichello, por exemplo, o Imola 94, aquela grande tragédia, né, que morreu 2, Ratzenberger e Senna, o Barrichello, aquilo não é contado como uma largada dele, né? É contado como DNS, Did Not Start, porque ele participou do final de semana até o qualifying, daí ele quase se matou e não participou, então não conta como largada. Então o Kimi ultrapassou como número de largadas o Barrichello nessa corrida. De qualquer forma, como o Kimi ainda vai correr em 2021, não vai ter como fazer nenhum malabarismo estatístico mais. O Barrichello foi ultrapassado pelo Kimi. O que mais, meus amigos? Aí a gente vai para Portugal, o grande prêmio lá no Algarve, no Circuito Internacional do Algarve. Falei errado, Circuito Internacional do Algarve, em Portimão, né? Circuito muito legal, porque ele tem um relevo, né? Você vê aqui na largada que a galera já está num decidão, sendo que quando você sai da última curva para ir em direção à linha de chegada, também é um barranco acima, assim, muito legal. E o que aconteceu? Aquilo que eu falei dos pneus gelados, né? Frio em Portugal, acho que pista até um pouco úmida, não lembro, tem uma neblina, assim, né? Já um outono europeu, assim, se aproximando. E o que aconteceu? Nas primeiras voltas, as Mercedes, o pessoal que estava com pneu amarelo, aqui, ó, note que tem o Hamilton, o Bottas, quem mais? O Leclerc. O pessoal estava de pneu amarelo, que é sempre uma estratégia, né, tal, do pessoal tentar fazer o Q2 de amarelo, aquela coisa toda. Mas o pessoal de pneu vermelho conseguiu aquecer muito melhor o pneu, e dos caras que aqueceram o pneu melhor foi o Sainz. E ele ultrapassou e assumiu a liderança no começo. Ultrapassou Mercedes, ultrapassou Red Bull. Ele fez uma primeira volta que vale a pena vocês procurarem lá no YouTube ou no site da Fórmula 1. Essas primeiras voltas do Sainz que foram muito legais, né? O Kimi também, se eu não me engano. Estou falando de cabeça, me corrijam, mas acho que o Kimi fez também uma primeira volta excepcional. Aquela coisa, né? Nessas condições assim de frio, às vezes chuva, o jeito de pilotar, o cara pegou uma manha ali de aquecer o pneu melhor que os outros e ele tem um desempenho sensacional. Aí, com o passar das voltas, os outros pilotos foram atingindo uma temperatura de pneu adequada e foi voltando às condições normais de temperatura e pressão, e o Hamilton acabou ganhando a corrida, né? Aquela coisa toda. Então, mostra muito assim da experiência, né, do Hamilton, que teve paciência. Isso aconteceu depois, a gente vai falar na Turquia também, do Hamilton ver que o mar não está para peixe, então joga na maciota, meu filho. Então fica de boas, né?
Esse aqui é o Grande Prêmio de Emília-Romagna, lá em Imola. O que acontece? O Bottas faz a pole, só que o Vettel se mete no entreveiro ali na primeira volta, naquela curva tosa. E o Bottas, como ele está em primeiro no pelotão, ele largou na pole e manteve a liderança. Só que ele é o primeiro a passar em cima dos detritos ali, é um end plate, né, aquela plaquinha lateral ali. No caso dessa Red Bull aqui, onde está escrito Mobile, né, o nome disso aqui é end plate ou placa lateral da asa dianteira. E isso fica preso no assoalho do carro, no carro, se eu não me engano, é naquele splitter, né, que é aquela bandeja que tem embaixo do carro ali, que faz um prolongamento do assoalho embaixo do piloto. E com isso ele perde desempenho. Daí o Verstappen consegue ultrapassar o Bottas na pista até. Só que ele tem um virtual safety car e o Hamilton estava na pista, não tinha parado ainda. Daí ele já ia dar um overcut nos caras, mas daí com o virtual safety car se tornou uma piada completa. Ele faz o pit stop perdendo muito menos tempo, volta na frente, ganha a corrida sem grandes problemas. E uma coisa também desse qualifying dessa corrida é que o Gasly meteu o carro em quarto no grid. Então o Gasly com a AlphaTauri largando em quarto, ele acabou sendo o melhor resultado da história da AlphaTauri em qualifying. Verstappen estava em segundo de boas, mas estoura um pneu sem muito. Como teve isso, né, nesse ano? Né? Teve Silverstone, teve o Stroll na Arrabbiata, lá em Mugello, aqui. Detritos, provavelmente, né? Não sabemos. E daí ele vai parar na zona de escape ali, né? Acho que, se não me engano, até na Tamburello isso aqui, ou na Villeneuve, né? Que agora elas são só umas chicanes, assim. Então, com isso, fica Hamilton e Bottas, eu acho. E quem chega em terceiro, não. O Bottas eu tô falando eu acho porque eu não tenho anotado aqui. Que é bom, tá bom, não vou ficar falando eu acho. Vamos olhar aqui, ó. Aí, ó, Valtteri Bottas. Pronto. Agora para eu achar a foto de novo, que eu vou penar aqui, né? Foi Hamilton Bottas. E deixa eu ver se eu tenho imagens aqui. Outra coisa que aconteceu em Imola foi que lá na saída da Piratella, na direção da Aqua Minerale, na descida ali, aquecendo os pneus atrás do safety car, o Sr. Russell faz talvez o momento mais constrangedor até agora do jovem piloto George Russell, que ele perde o carro aquecendo pneu e enfia o carro no muro e abandona, né? Eu até nem peguei aquela foto, mas tem aquela fotinha dele sentado, assim, de capacete, encostado na placa ali, desolado pelo seu erro. Ele fala: "Guys, eu não tenho nada para dizer a respeito disso." Outro cara que vai muito bem, que chega em quarto, é o Kvyat. No finalzinho ele ultrapassa vários carros. E uma situação constrangedora do Albon, que ele meteu um Vettel e rodou sozinho. Ele foi ultrapassado por uma Renault, não sei se foi o Ricardo, e daí ele, ali no calor do combate, ele acaba perdendo o carro e cai para o final do pelotão. Então, isso foi uma coisa que provavelmente pode ter pesado muito, né, na decisão da Red Bull de usar o Pérez para 2021 e não o Albon, né? O cara perdeu o carro sozinho ao estilo do Sebastian Vettel, é uma coisa que já dá vários tipos de medo em todo dirigente de equipe. Então o Ricardo chega em terceiro e dessa vez, segundo pódio pela Renault, ele lembra de fazer o Shui, né? Então, inclusive, se eu não me engano, até o nosso amigo Lewis Hamilton bebe da sapatilha do senhor Daniel Ricciardo. Estamos indo para as últimas corridas, as últimas 4 corridas. Essa corrida da Turquia, uma das corridas mais épicas, estava todo mundo com saudade do Istanbul Park, porque tem curvas legais, já teve corridas legais. No fim das contas, nem deu para aproveitar aquela curva 8, que é feita em, sei lá que marcha, altas forças G e tal, porque frio, chuva e ainda por cima eles tinham recapeado a pista, então a pista ficou suando, aquele óleozinho que sai do asfalto. Então, basicamente, os carros disputaram o final de semana inteiro em cima do sabão. E no sabão do sábado, quem fez a pole conseguiu um aquecimento de pneus, aquilo que eu falei, melhor. E é um cara bom, ele já tinha feito bons resultados na chuva. Não sei se foi em Monza uma vez que o Stroll meteu a Williams numa posição excelente. Digam aí, não tenho isso anotado. E o Stroll faz a pole. Então, muito legal o rádio do Stroll, né? Tipo, ele, yes guys, ele fica muito. Eu acho muito bacana quando o cara solta assim essa emoção no rádio de uma maneira assim,
O cara tá felizaço mesmo, assim, né? Tipo, eu acho esse rádio do Stroll da pole muito legal, isso que eu quero dizer. No começo, a Racing Point muito bem, com o Pérez junto ali, ele e o Stroll. E o Hamilton, aí que tá. Acho que eu não tenho imagem do Hamilton nessa corrida. Esse aqui é o nosso amigo Verstappen, que eu já vou falar. Esse aqui é o nosso amigo. Não, são essas 3 fotos que eu tenho, não tenho Hamilton. Devia ter foto do Hamilton. Ah, eu tenho foto do Hamilton. Ha! O Hamilton, ele. No começo da corrida, ele tá péssimo. Não consegue aquecer os pneus. Ele tá dirigindo em cima de um rink de patinação. Sai da pista. O pessoal ultrapassa ele 3x4. Cai lá para sexto. E aí que entra a experiência do cara. Ele fala, cara, tô mal. Fica de boas. Não tenta bancar o herói. E depois, quando todo mundo troca para intermediário, aí fica, se eu não me engano, o Stroll, acho que eles demoraram para trazer, ou trouxeram antes, alguma coisa assim. O Stroll acaba que deixa de ser um fator, fica o Pérez em primeiro, Hamilton em segundo. Um cara que estava lutando, perseguindo o Pérez é o nosso amigo Max Verstappen. Os detratores do Verstappen têm munição aqui, porque o que acontece? Ele estava vindo mais rápido do que o Pérez, tá com uma Red Bull, mas ele tenta numa posição ali de uma curva meio de alta, e daí ele acaba que ele vai para a zona de escape aqui, tenta acho que manter o pé afundado, ou perde o carro mesmo sem o pé afundado. O fato é que ele roda, mete flat spot nos pneus, né, deixa o pneu quadrado, ele dá aquela achatada, né, num dos lados do pneu por causa da rodada, e ele acaba tendo que parar e deixa de ser um fator na busca pela vitória. Mas se você for pensar que o Pérez chegou em segundo nessa corrida, o Verstappen estava, né, lutando de certa forma pela liderança. Então aquela história é um termo que o Luciano Burti usa, que eu acho muito engraçado, gosto demais, que é escorregou na baba, né? Ele veio babando para cima do Pérez e errou, culpa do Verstappen. Não adianta, eu sou um cara que eu sou como é que chama? Apologista do Verstappen, mas aqui foi vacilo dele. E depois que a pista vai secando, o Lewis Hamilton, pneus intermediários, vai lá, eles autorizam até o DRS, o Hamilton vai lá, ultrapassa o Pérez, vence a corrida em grande estilo. No final estava para ser Leclerc, Pérez, Vettel, eu acho, ou Pérez, Leclerc, Vettel, se eu não me engano. Esse daqui era o pessoal que estava atrás do Hamilton. Só que o Leclerc, note na imagem que o pneu dele já está slick, né? O Hamilton também chegou no final com o pneu slick. E essa freada aqui para as últimas curvas é uma freada muito difícil e o Leclerc trava o pneu e naquela pista meio úmida ali fora ele acaba passando por fora e o pódio acaba sendo Hamilton, Pérez, Vettel, né? O Vettel foi pro pódio nessa corrida. O Leclerc fica em quarto e você sabe que o Leclerc adora xingar a sua própria pessoa, né? Ele já fez muitas vezes o famoso I'm stupid, etc. E dessa vez ele fala tanto, ele está esbravejando tanto com ele mesmo, eu fiz um trabalho fecal, né? Ele fica falando isso várias vezes que a equipe começa a repreendê-lo, né? Começa a falar, cara, fica quieto, por favor, chega, tá bom, acabou, vamos conversar depois. Não, mas eu fiz um trabalho fecal. Tá bom, chega, por favor. Então, esse também é um momento muito legal, você pegar os rádios dessa corrida, porque já foi uma corrida maluca, né? Tem aqueles vídeos especiais da Fórmula 1 lá no canal do YouTube deles que tem os rádios. Os rádios da Turquia são simplesmente sensacionais, porque tem esse rádio desde o Stroll comemorando a pole, tem o Hamilton, né, lutando no meio do pelotão, etc. E tem o Leclerc dando tanto vexame no rádio que a própria equipe dá uma tesourada nele. Bom, da Turquia a gente vai para o Bahrein, famosa corrida do fogo. Eu acho que esse é um episódio que já foi tão falado, né, que, né, nessas retrospectivas assim eu tento dar uma passada um pouco mais igual, assim. O Groselha, né, tem um toque com o Kvyat em alta velocidade, ele bate numa velocidade absurda no guardrail. O guardrail falha estruturalmente, o carro submarina por baixo do guardrail e separa em dois. Com certeza a vida do Grosjean, acho que ninguém discorda que foi salva pelo halo, porque se o carro submarinou por baixo do guardrail, é um mecanismo que muito piloto faleceu, né? Que acho que, se eu não me engano, Jochen Rindt, François Sever, esses dois com certeza foram
o carro submarinou embaixo do guarda-reio com um trauma fatal da cabeça. Então, esse foi um piloto salvo pelo halo. E, claro, coisa emocionante, né? Ainda está, acho que, vivo na memória de todo mundo. O Groselha falando que uma hora ele viu que estava preso, que não estava conseguindo sair, que ele chegou até a pensar, puxa, acho que é isso, né? Fui. E dele fala, não, cara, tem meus filhos, tal. Ele fala, vamos lá. Dele escala, né? Bota as mãos para cima do halo e sai. E tem a cena do delegado médico, né? Que puxa ele, abraça ele, puxa ele para fora do fogo. É uma das cenas que todo mundo vai ter na sua retina, né? Acho que eternamente. Um grande defesa, aí, uma grande propaganda, né? Para a segurança da Fórmula 1, né? Que ele teve queimaduras de terceiro grau na mão. Acho que machucou alguma outra coisinha, alguma articulação, mas impressionante, né? A corrida em si foi Hamilton, Verstappen e Albon. Foi o segundo e último pódio do Albon. Então esse aí foi o Grande Prêmio do Bahrein. Para a próxima corrida, essa aqui é a Haas que separou em duas, né? Para a próxima corrida, o Hamilton ficou doente. E daí com isso vem esse cara aqui, ó, Mercedes número 63. É aquilo que o Christian Horner fala. Tudo bem. O Russell foi lá, colocou o carro a 2 centésimos do Bottas e ia ganhar a corrida. Ele tinha conseguido abrir 3 segundos para o Bottas. Então, ou seja, você pega um piloto que não é o Hamilton, ele vai lá e faz um papel sensacional. Agora, bota um cara nesse carro da Red Bull aqui e vê se faz o que o Verstappen faz. Então, essa aqui é o argumento. Bom, Grande Prêmio de Sakir foi feito naquele anel externo, muito legal. Teve gente que sempre tem, né? Quem reclama. Os pilotos mesmo, alguns, acho que ficou muito curta, não sei o quê. No fim, foi sensacional. Até para variar alguma coisa, né? Então o Russell larga em segundo, ele assume a liderança e ele lidera 59 voltas. Até que tem um safety car e a equipe resolve fazer aquela parada de emergência que você empilha os carros, né? Vem um, o outro fica já embicado esperando. E nesse rolo eles colocam os pneus do Bottas no carro do Russell. E isso não pode, daí o Russell tem que voltar e fazer mais um pit stop e cai lá para trás do pelotão. Nesse momento ainda tinha salvação, porque isso tudo foi feito sob safety car, então os carros estavam mais lentos e o Russell vai parar ali no... Ainda, acho que entre os top 10 ainda teria chance de voltar a remar lá para cima, porque os pilotos iam voltar perto e ele ia estar de pneu novo. Mas aí ele ainda tem um furo de pneu, então duplo azar do Russell, né? Quem sabe ele merecia ter essa vitória, mas a vitória acaba com um cara que merecia também a sua primeira vitória, que é o Pérez. Porque nessa corrida, Verstappen e Leclerc se eliminaram já logo ali na curva 4, né? O Verstappen perde o carro ali na área de escape e se autoelimina a si mesmo, se eu não me engano. Acho que o Verstappen não chegou a tocar ninguém. Acho que ele se assusta com os caras que bateram, porque o Leclerc dá um totó no Pérez. E o Pérez, veja só, ele ganhou essa corrida. Que vitória épica, porque ele toma o totó, roda, cai para o último lugar. Só que aí tem o safety car e ele vem de pneu novo. Só que isso é até uma coisa que eu ouvi o podcast dessa corrida e eu não sabia disso. Não sei porquê, acho que eu estava treinando, falei, quer saber, eu vou ouvir esse podcast da corrida de Sakir, que foi uma corrida muito louca. Eu ouvi a da BBC. O Pérez, estando em último, aquecendo os pneus, ele trava o pneu durante o aquecimento de pneus atrás do safety car. Olha a lambança. E o pneu faz um flat spot ali, faz aquela área meio achatada do pneu. O que isso causa? Vibração. Foi isso que explodiu a suspensão do Kimi lá em Nürburgring em 2005, aquela corrida que explode na última freada da última volta. E muitos carros que ficam vibrando muito. E o Pérez fala, eles chegaram até a pensar em parar de novo, mas eles disseram que eles não tinham mais pneu para parar de novo, pneu novo. Então, cara, vai ter que ir com esse pneu meio torto mesmo. Então o Pérez tomou um totó, caiu para último, fez bobagem atrás do safety car e ele faz o primeiro trecho da corrida com dificuldade para enxergar. Que eu lembro do Kubica uma vez que isso aconteceu também. Você faz um flat spot no pneu, a vibração é tão grande que é difícil você enxergar às vezes a placa para frear, etc. Mas ele foi levando. Aí quando ele faz o pit stop, isso eu ouvi na entrevista dele hoje, ele fala, a hora que bota pneu novo, que tira aquele, ele fala, guys, este carro está parecendo uma limusine. Ele fala, tá excelente. E daí com essa confusão toda, sem
Leclerc, sem Verstappen, que já saíram na primeira volta. E as duas Mercedes se auto-boicotaram, né? Porque o Bottas também teve depois que fazer outra parada, colocaram os pneus errados nele, depois colocaram os pneus velhos nele. A Mercedes ela fez um sistema trapalhões igualzinho àquela corrida em Hockenheim 2018 lá da Netflix. Então, sem o Leclerc, sem o Verstappen e com as duas Mercedes auto-boicotadas, o próximo nessa história toda acabou sendo o Pérez e ele acabou vencendo a corrida. Então, enorme mérito do Pérez, primeira vitória dele, primeira de um mexicano desde o Ricardo Rodrigues no Grande Prêmio da Bélgica de 1970, no tempo que Spa tinha 14 quilômetros. O Pérez bate o recorde de maior número de corridas, não é um recorde para você ter muito orgulho, mas de qualquer forma, maior número de corridas antes de vencer uma corrida, né? Antes era o Weber, que ele venceu após 130 largadas. O Pérez vence a sua corrida número 190. Primeira vitória da Racing Point. Quando a Racing Point era Force India, eles não ganharam nenhuma, mas antes de ser Force India, eles foram Jordan, né? E a Jordan tinha vencido no Brasil em 2003. Então, se você contar com essa vitória de 2003, a equipe de Silverstone, né, seria 17 anos. Mas com a primeira vitória da Racing Point e a Force India não tinha nenhuma. E grande desempenho do Russell, porque liderou 59 voltas, conseguiu ficar na frente do Bottas, e críticas ao Bottas, né? Porque, afinal de contas, vem o moleque que o carro estava todo feito por Hamilton, ele teve que usar uma sapatilha um tamanho menor. Então, se você colocasse o Russell, provavelmente se o Hamilton não tivesse recuperado para a corrida seguinte, em Abu Dhabi, o que ia acontecer? O nosso amigo... É possível que o Russell dominasse a corrida, vai saber, né? Então, esse aqui é o Pérez na chegada, né? Foi um grande resultado porque o Stroll foi para o pódio também. Então, achei muito legal a vitória do Pérez. Pietro Fittipaldi disputou as últimas duas corridas. Piloto excelente, educado, ótima comunicação. A equipe adora ele. Fica a questão, ele ficou um pouco longe do Magnussen, mas claro, o Magnussen é um piloto conhecido como Fast-Nussen, é um piloto rápido, extremamente experiente, que já veste esse carro da Haas como se fosse a roupa dele, então tem que dar um desconto para o Pietro, claro. É possível que o cronômetro não seja muito a favor do Pietro para ser um piloto aí, para estar sempre na Fórmula 1, mas acho que foi um desempenho muito digno, o feedback que ele deu, eu achei muito sensacional de ver o Pietro aí. Ele usou esse número 51. Eu achei que era por causa da pinga. Dizem que é por causa de um time. Uma história lá de mundial. Não sei qual time que é. Não presto muita atenção nesses times menores, né? Então essa última foto é do Hamilton, porque é o campeão. Essa aqui é a corrida que ele foi campeão na Turquia. Tem mais uma corrida que é Abu Dhabi. Abu quem? Não sei quem é Abu. E não vou falar dessa corrida de Abu Dhabi. Beleza, meus amigos? Então, chegamos ao final da nossa série. Esse é um momento muito importante, né, para o nosso canal, porque a gente começou lá em 86, né? Então são 96, 10 anos, 2006, 20 anos. Então foram aí, em 2016, 30 anos. Então foram 34 vídeos, 35 vídeos talvez, falando aí das temporadas da Fórmula 1. É engraçado que essa série ela foi mudando, né, no decorrer. Se você for ouvir lá 89, 90, é muito diferente, né? No começo eu nem escrevia roteiro, eu só escolhia as fotos e pá, falava. Aí agora não, né? O roteiro aqui é 5 páginas no nosso Google Docs aqui, eu tô com outro computador aberto, comprei uma câmera nova, me mudei, né? Então, muita coisa mudou de lá pra cá, mas sendo que tudo aconteceu ali na metade, acho que foi em agosto que eu comecei, né? Julho, agosto. No meio da pandemia ali, falei, cara, não dá pra sair de casa, não tem rolê. Vamos fazer vídeo, né? E eu tenho que agradecer demais a vocês, né? Porque um dos momentos mais legais do meu dia chega de manhã, poxa, ainda tem 10 minutos. Entro lá no meu dashboard do YouTube, converso com vocês nos comentários. Tem o grupo de WhatsApp oficial, né? Que vocês participam lá, o pessoal que é membro da categoria campeão mundial. E o grupo bombando, hoje mesmo eu estava dando risada com a turma aqui. Então, muito legal. Obrigado aí para todo mundo. O nosso plano é começar a escrever agora os roteiros a partir de 1950 para a gente terminar em 1985. Tem muita coisa legal para falar.
Sempre, claro, essa temporada de 2020 eu não falei muito dos carros porque não está mudando praticamente nada, né? Foi até meio que congelado para gastos e tal. Mas agora que a gente vai voltar no tempo, a variedade de projetos, motor dianteiro, freio a tambor, motor de 8 cilindros em linha. A gente vai ter a transição para os motores traseiros, né? O primeiro carro que foi campeão, né? Que acho que é uma a Cooper, né? Foi a Cooper que foi o primeiro carro de motor traseiro. Vai ter muita coisa. Vamos falar de Fangio, vai ter, né, Niki Lauda, vai ter muita coisa legal. Então, muito obrigado, meus amigos. A gente vai conversando nos próximos vídeos. Um abração para todo mundo e até lá.